Três nascimentos épicos com sinais nos céus. Vamos falar como Deus realmente usa sinais. Há aproximadamente 6.000 anos, Deus criou Adão logo depois de ter criado todo o corpo celeste para sinais. O livro dos justos, considerado apócrifo, mas citado por Josué, conta a história de Abraão e como houve um sinal nos céus apontando para o seu nascimento. O livro de Mateus também relata sobre a estrela de Belém, sinalizando o nascimento de Cristo. O texto de Apocalipse 12 descreve um sinal que se assemelha muito ao que estará formado nos corpos celestes em 23 de setembro de 2017 e relata a história de um nascimento também. De Adão até Abraão são aproximadamente 2.000 anos. De Abraão até Jesus também são aproximadamente 2.000 anos. E de Jesus Cristo até agora são aproximadamente 2.000 anos. E há uma criança nascendo ali. Vamos falar um pouco sobre a criança no sinal de Apocalipse 12. Muitos questionam se essa criança não é representação de Jesus Cristo. Vamos apresentar a base bíblica para explicar que, na verdade, parece ser representação da igreja. Quando João recebe as visões do Apocalipse, ele diz claramente que são coisas futuras. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Escreva, pois, as coisas que você viu. Aqui ele está referindo-se às visões e não ao passado, tanto as presentes como as que acontecerão. Na época de João, as coisas do tempo presente diziam respeito às 7 igrejas da Ásia, as 7 cartas que também se aplicam à igreja em todas as eras. As coisas que acontecerão incluem a visão de Apocalipse 12. No tempo de João, o nascimento de Cristo já fazia parte do tempo passado. Esses 2 versículos parecem nos dizer que isso não é a descrição do nascimento de Jesus em Apocalipse 12. A criança em Apocalipse 12 nasce e é imediatamente retirada para o trono, sendo resgatada porque estava em perigo. Jesus até suplicou para que passasse o cálice quando estava em perigo, mas foi obediente até a morte e chegou a descer ao inferno antes de subir ao trono. Então, o sinal de Apocalipse 12 não descreve perfeitamente a realidade do que foi a vida de Jesus na terra, e pode ser considerado uma alegoria aproximada apenas. Mas ainda precisamos investigar o nascimento de quem está sendo apontado ali. A criança no sinal celeste de 23 de setembro é ilustrada por Júpiter, que é chamado de planeta rei por ser o maior no sistema solar. Então, essa criança tem algo da realeza. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços. O texto de Salmos indica claramente que é de Jesus que se está falando. Então, num primeiro momento, nós poderíamos fechar o assunto e dizer que não tem nada ali em Apocalipse 12 apontando para a igreja. Porém, Apocalipse 2, 26 a 27 mostra claramente que Jesus, que é o Rei dos Reis e sumo sacerdote, delegou essa autoridade para a igreja vencedora. Vamos aprofundar um pouco nosso entendimento sobre o termo Rei dos Reis. Normalmente, nós lemos esse termo na Bíblia e pensamos: Jesus é rei sobre todos os reinos da terra, sobre todos os governantes. E isso é verdade. Não há autoridade nesta terra que não tenha sido instituída por Deus. Mas eu acredito que há uma verdade mais profunda aí. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Há quem diga que Jesus é o Rei e nós, os redimidos, somos seus súditos. Isso também é verdade. Todos nós somos servos de Cristo, mas nós herdaremos uma posição bastante elevada, porque esse texto diz claramente que aqueles que foram comprados pelo sangue reinarão sobre a terra. Eu creio que isso se cumprirá no reino milenar. Outra pista. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, vamos resumir o que vimos até aqui. Nós, os redimidos, formamos um único corpo com Cristo. Somos membros dele, é o que Paulo diz. Também somos reis e sacerdotes ou reino de sacerdotes, porque isso faz parte da herança que temos em Cristo. Ele é Rei dos Reis, que somos nós. Cristo recebeu a promessa em Salmos que Deus lhe daria as nações e as regeria com cetro de ferro. A igreja, que é co-herdeira da promessa, recebe essa autoridade delegada em Apocalipse para governar também com cetro de ferro. O que João descreveu são coisas do futuro, e a igreja reinará com Cristo no futuro. Então, a criança de Apocalipse que recebe o cetro de ferro pode ser a igreja escapando de um perigo, de um grande perigo, o dragão, representando o anticristo, Satanás e o período da tribulação. Mas ainda resta uma dúvida. A igreja não nasceu ali em Pentecostes? Como explicar que o seu nascimento diz respeito ao arrebatamento? Isso nós vamos deixar para explicar em outro vídeo. Entenda que não estamos afirmando qual será a data do arrebatamento.
Nós apenas entendemos que a criança relatada em Apocalipse 12 pode ser a representação da Igreja de Cristo, mas isto não significa que o arrebatamento ocorrerá necessariamente no dia em que o sinal aparecer no céu. De acordo com o contexto analisado, o sinal é um indício da história do arrebatamento da Igreja antes da tribulação. Ansiamos verdadeiramente por esse dia. Todavia, somente Deus sabe em que data isto se sucederá.